Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse podcast é oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Eu sou a Michelle e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias para gestão de dados e maturidade analítica. E para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas que são aqui da Aquarela, que estão diretamente ligados com esse tema e vão saber explicar ele bem certinho para a gente. Então sejam bem-vindos, Pri e Sig. Legal, obrigado pelo convite. Já vou me apresentando, pode ser? Pode ser, por Eu favor. sou o Sig, CPO aqui da Aquarela, chefe da área de produto. A minha formação é na área da computação, tenho mestrado e doutorado também na área de inteligência artificial, voltado para a computação mesmo. Hoje estou morando no Canadá, mas nesse momento eu vim aqui por causa de um evento e também para gravar esse episódio com vocês. E prazerzão aqui, tá? Com pessoas ilustres falando sobre metodologias. Muito Obrigado. obrigada, Sig. Então, gente, meu nome é Priscila, eu atuo aqui no time comercial da Aquarela, tá? Já há 2 anos, né? Sou da área de sistema de informação, tenho bastante experiência, né, em projetos aí complexos nesse cenário de inteligência artificial. E também dou aula na área de engenharia de software, tá? Então, esse assunto de metodologias, né, é um assunto aí que faz parte da minha rotina e que eu gosto muito aí de estar tratando. Tá? Então, muito Então, obrigada. obrigada, Pri. A gente está em casa aqui com duas pessoas que sabem explicar muito bem as coisas, né? Duas pessoas daí da área acadêmica que vão esclarecer bastante coisa para a gente. Mas eu acho que a gente pode começar esse assunto dando aí um panorama, como que a gente pode definir o que é a maturidade analítica? Pri, me ajuda aí. Então, vamos lá. Maturidade analítica, ela é o quê? É essa capacidade em lidar, né, com a análise de dados com excelência, tá? E essa análise de dados, ela é importante estar integrada aos processos de negócio, né? Então, a partir do momento que a organização consegue integrar, né, essa análise nos processos, ela vai alcançando um patamar maior em maturidade analítica, tá? E ao longo da minha experiência, eu tenho observado que a gente não tem como dissociar o conceito de maturidade analítica do conceito de data-driven, né? Uhum. Então, hoje em dia, com esse boom da inteligência artificial, né, o que as organizações têm buscado? Essa orientação a dados. É o início desse processo, Uhum. tá? Então, é fundamental aí ter essa fluência, né, em lidar com os dados. Quanto maior essa fluência, maior aí o nível De maturidade analítica. Perfeito. Diria mais ainda que maturidade, se a gente for pensar no dia a dia, pela origem da palavra, né, a gente diz que uma pessoa é madura porque ela tem experiência de vida. Quando a gente fala de maturidade analítica, a gente quer dizer que a organização tem experiência em análise de dados. Tá, mas isso quer dizer que uma empresa pequena ela não tem uma alta maturidade, né? Uma empresa que está começando, quase sempre isso é verdade, né? Porque você está começando, você ainda não tem uma grande massa de dados, você não tem pessoas capacitadas para isso, você não tem tecnologia para isso, então o teu nível de maturidade ainda não é elevado. E com o tempo, e não só com o tempo, né, com bastante conhecimento e ferramentas e técnicas, etc. e tal, a gente consegue ir galgando esses degraus para a gente atingir um nível mais elevado de análise de dados e até poder, lá no topo da pirâmide ou né, da escada, a gente conseguir analisar dados com base, tomar decisões com base em dados, né, analisar esses dados e poder tomar decisões. Algo como decisão orientada a dados, é isso que a gente traz lá no topo da pirâmide da maturidade analítica. Eu acho que a gente conseguiu cobrir um Acho que pouquinho sim. disso. Eu complementaria só um ponto falando da questão da cultura, né? Que a cultura da organização, ela precisa também estar com esse direcionamento, né? E qual é o ponto-chave para isso? São os times de negócio próximo dos times de TI. Essa intersecção entre negócio e área de tecnologia, tá? Então, isso é um ponto aí fundamental que ajuda aí a alavancar, né, essa jornada data-driven, né? Data-driven. E eu diria mais ainda, eu acho que os gestores também têm que ter essa consciência e não só de investimento em cima desse tipo de ação, que é elevar os níveis de maturidade analítica, mas essa puxada, entendeu? O gestor dizer, cara, a gente precisa disso. Isso é importante para a minha empresa. E ele só consegue tomar essa decisão quando ele olha os resultados. Outras empresas crescendo, podendo tomar a decisão. Vamos pegar como exemplo, né, para não ficar muito vazio. Você está fazendo vendas no supermercado e daqui a pouco você reposiciona nas suas prateleiras os produtos. Com base em quê? Na análise que você fez das compras por, sei lá,
similaridade, né? Quem compra X também compra Y. Coloca os dois juntos que vai vender mais. Então, esse é um tipo de decisão que parece até muito básica, assim, operacional do dia a dia, e que às vezes empiricamente, a gente começa a agir dessa forma, mas é muito mais eficiente quando você consegue fazer isso orientado a dados. Tem vários cases internacionais, inclusive de empresas que colocaram produtos totalmente diversos um do lado do outro, porque ele identificou através dos dados que isso era possível. Então, esses são alguns exemplos, assim, tanto da cultura quanto da puxada de liderança, né, dessa necessidade de olhar para os dados de uma forma mais, que eles podem extrair dali algum conhecimento, né, ou algum tipo de informação. E até linkando com o que vocês falaram, como que a gente consegue definir o que seriam os critérios para a gente definir uma maturidade analítica, né? Níveis de maturidade de empresas nesse sentido? Bom, ao longo aí de mais de 10 anos de experiência, né, a Aquarela, ela utiliza um framework próprio, né, chamado DCM, para justamente analisar aí, vários critérios e enquadrar, né, fazer um enquadramento das empresas, né, justamente com o objetivo de chegar aí no nível mais alto de maturidade, tá? Então, a DCM, né, que é a metodologia aí, Data Equity Methodology, tá? Ela nos orienta, né, sobre como medir todos esses níveis. Então, começando do nível 1, que é o nível mais empírico, tá? Onde essa empresa ela não tem a coleta de dados, é um ambiente altamente caótico, né? Altamente caótico. Então, ele é chamado de nível empírico. Passando do nível 2, a empresa já tem uma arquitetura de dados ali, mas, porém, sem uma orientação data-driven, começa a ter uma coleta, tá? É, inclusive, onde a maioria das empresas brasileiras se encontram. No nível 2. No nível 2, tá? Então, na nossa experiência, onde a gente realmente observa isso. Depois vem o nível 3, você já começa a ter os sistemas de monitoramento, um BI, né? Já começa a ter ali alguns indicadores. Passando do nível 4 até o nível 5, que é o nível de excelência, né? O uso realmente ali da inteligência artificial. Então, aí sim a empresa já tem uma arquitetura moderna de dados, orientada para o negócio, vinculada ali aos objetivos estratégicos, tá? Então, tem vários critérios aí que a gente vai analisando ao longo dessa escalada. Eu acho importante deixar isso bem claro, já que é um dos primeiros momentos que a gente fala aqui também no podcast sobre isso, porque a DCM é a metodologia da Aquarela, né? Foi algo que a gente desenvolveu em casa ao longo desses anos, desses 10 anos, porque a gente começou a olhar para o mercado e existem algumas réguas, né? Porque a gente até costuma chamar a DCM de régua analítica, porque através dela a gente consegue medir coisas. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E o mercado possui algumas réguas, né? Se você for olhar lá para governança de tecnologia, existe o CMMI, é difícil falar esse nome, né? Que é utilizado pelas empresas de tecnologia, normalmente desenvolvimento de softwares, e que querem medir os níveis de maturidade na área de desenvolvimento. E eles, então, utilizam essa régua para saber aonde que a gente está, o que a gente pode fazer para melhorar, etc. e tal. E aí, quando a gente olhou para a área de dados, que é a nossa especialidade, inteligência artificial, a gente viu que faltava muita coisa no mercado. Então, a gente desenvolveu a nossa própria metodologia, que orienta não só a nossa projeção com o mercado, quer dizer, a nossa relação com o cliente e com projetos, ou seja, é uma das nossas ferramentas que a gente tira do bolso quando a gente vai até um cliente, como nós também utilizamos ela dentro de casa. Então, elas têm esses dois vieses. E também outra coisa que é importante falar, que há pouco tempo atrás, ela se chamava DSIM, porque ela foi criada com a nomenclatura de Data, né? Culture Introduction, e depois a gente rebatizou ela para Intensive, então aquele I ali ele podia variar entre introdução e intensivo, e o M lá no final de Methodology. Aí a gente entendeu agora nos últimos anos que fica bem mais simples a gente reduzir isso para DCM, então Data Culture Methodology. Então essa nossa ferramenta, como eu falei, com o mercado, e a Pri já bem explicou, a gente tem esses níveis que vai desde o empírico até o nível mais elevado, né, que está lá no nível super experiente, otimizado, e a gente utiliza de uma forma bem prática, assim, só para dar um exemplo também. Desculpe que eu estou monopolizando aqui o microfone, mas eu já vou liberar para vocês. É assim, ó, você entra numa organização que precisa de uma consultoria na área de inteligência artificial e dados. Eles já têm alguma coisa lá dentro, mas eles não sabem aonde que eles estão. Eles querem medir isso. Então, a gente entra no processo da consultoria e já utiliza essa nossa régua da DCM para dizer exatamente para a empresa, você está no nível 1, no nível 2. Né? Agora, para passar para o próximo nível, você precisa desenvolver XYZ. A gente faz esse diagnóstico, a gente faz
a implementação, o acompanhamento, e quando a gente sai do processo de consultoria, a gente aplica a régua novamente para verificar qual é o novo nível que a empresa se encontra. Então, você estava aqui no nível 2, o nosso objetivo era chegar no 3, estamos no 3, e esses são os indicadores aqui que nos apontam e que você conseguiu subir para o nível 3. Então, basicamente, é para nós uma super ferramenta que a gente utiliza para coordenar os nossos trabalhos dentro de casa, mas também fora, nos processos de consultoria, análise de dados, até infraestrutura, a gente acaba utilizando a régua da DCM. A gente é muito orgulhoso, até por isso que a gente fala bastante sobre ela, porque é uma das coisas que a gente tem muito orgulho de ter dentro de casa, que é a DCM. E assim, né, Sig, nós temos várias documentações, vários artefatos que orbitam aí em parceria com a DCM, né? Então, por exemplo, o Canvas Analytics, né? Ele está disponível no nosso site, na versão free, né? Então, e faz aí todo esse mapeamento, né, da priorização dos casos de uso para aplicação da inteligência artificial. Né? Então, além disso, temos as documentações de projetos, então todo um arcabouço aí que norteia, né, essa gestão para projetos analíticos, que é uma gestão diferenciada também. Né? Então, a DCM ela nos presta esse suporte, né? E eu queria trazer um exemplo de um case também de um cliente que foi muito interessante, a aplicação da consultoria, que foi aplicada para estruturar uma empresa do zero. Essa empresa ela já nasceu com o objetivo de ser orientada a dados, tá? Então, a Aquarela fez todo o mapeamento, né, dentro das 3 dimensões, que são processos, pessoas e tecnologias, tá? Aplicando a DCM, né? E entregamos um plano de ação para que essa empresa pudesse ser concebida dentro aí dos padrões já de orientação a dados. Então, foi um trabalho assim, muito interessante, com todas as políticas e práticas já sendo aplicadas desde o início da empresa. Baita case. Agora, uma coisa que você falou que é bem legal, e também queria trazer isso de novo, que é a DCM é para nós não apenas essa régua que a gente utiliza para medir em níveis de maturidade analítica uma determinada empresa. Não, ela é um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva, ou abaixo desse guarda-chuva, a gente tem outras tantas ferramentas. Algumas que a gente desenvolveu do zero, totalmente aquarela, que é o caso do Canvas, por exemplo, e que está publicamente disponível no nosso site. A gente vai, inclusive, deixar aqui o link, mas começa a ficar muito blogueira. Não, mas procura no nosso site que vocês vão encontrar o Canvas, que é justamente utilizado principalmente pelo departamento de vendas, de sales, que entra em contato com o cliente no fazer o primeiro mapeamento de necessidades, dores, intensidade, interesse, enfim, todas as informações que a gente precisa para nós lá da área de produto receber isso pronto mapeado, eles fazem e utilizam uma ferramenta que é nossa, que está dentro da DCM. Então, ela é um guarda-chuva que tem sob ela vários outros componentes e que a gente, cara, cada um ia dar um podcast diferente, mas é importante saber disso que a gente utiliza no nosso dia a dia e muitas delas estão disponíveis, inclusive, para download no nosso site. Eu sou da área de sales, né? Então, é interessante que a gente já busca agregar valor desde o primeiro contato com o cliente, aplicando o Canvas, né? Fazendo esse mapeamento, já ensinando, né? Aí como que funciona essa jornada aí de maturidade analítica, né? Então, isso é muito legal. A gente usa bastante na prática. A gente está aqui indo para uma reta final, mas eu ainda tenho 2 perguntas que eu gostaria de fazer e que eu acho que a gente tem tempo para responder. Uma delas é até um pouco fora do nosso escopo, mas trazendo o exemplo que você trouxe do case da nossa consultoria, porque esse foi uma situação onde foi tudo iniciado do zero, né? Você não estava pegando algo em andamento. E quando a gente pensa na DCM e nos níveis de maturidade analítica, a gente tem essa régua para ter um norte, né? Então, como você mesmo falou, se eu estou no nível 1, o que eu preciso fazer para ir me desenvolvendo? Quando a gente tem uma situação de uma empresa que está no nível 1 ou no nível 2, como vocês mencionaram que é a maioria das empresas no Brasil, uma empresa seria capaz de sair de um nível muito inicial direto para um nível mais alto para ela conseguir atingir o ápice da sua maturidade analítica e utilizar a inteligência artificial e essas coisas assim? Ou é realmente um processo de escalada, onde uma coisa precisa acontecer por vez até ela chegar lá? Boa. Capciosa essa sua pergunta, né? Eu vou dizer que não. Eu acho que é praticamente impossível a gente conseguir sair do degrau 0 para a gente pular para o degrau 5. Ou a gente se machuca, ou a gente vai estar com lá em cima um problema na coluna, enfim, alguma coisa de errado pode acontecer se alguém se intitula naquele nível. Justificando, né, o porquê que eu penso isso. Porque você, para
subir de um nível para outro nesses degraus de maturidade, você precisa ter um pouco mais de experiência daquilo que está fazendo e experimentação também. Colocar na prática aqui, né? Se você chega numa empresa que não tem nem um banco de dados, não tem informação praticamente de nada, ainda utiliza planilhas no papel, nem Excel utiliza, etc e tal, e daqui a pouco você quer elevar ela para o nível máximo da pirâmide, que eu estou usando pirâmide e degrau ao mesmo tempo, né? Estou confundindo a cabeça de todo mundo, mas vamos pela escada que é melhor. No último nível do degrau lá, que é totalmente otimizado, os próprios softwares já tomam decisão com base em algoritmos de inteligência artificial. Cara, é muito difícil a gente conseguir sair do nível 0 para o nível 5. É impossível? Claro que não, mas é possível com o tempo, né? Então, você vai primeiro sair do 1 para o 2, depois você vai para o 2 para o 3, tem que ter um tempo de acompanhamento, a gente fica do lado da empresa, a gente ajuda em todos os processos até chegar no nível mais elevado. Então, sair do 0 direto para o 5, minha resposta minha opinião, impossível. Porém, é concebível a gente chegar no 5 caminhando pelos degraus. Eu acho que essa seria a resposta, sabe? Porque a gente precisa, a empresa precisa aprender com aquilo. Caso contrário, eu acho que vai ser muito tempo e investimento jogado ao vento. Eu concordo também que não, né, que é impossível, né, saltar sem passar pelo processo. Agora eu queria trazer aqui uma experiência prática também, né, no sentido de comparar essas dimensões, pessoas, processo, tecnologia, tá? E os setores dentro da empresa. Os setores podem estar em maturidade diferente. Sim. Né? E os setores. E essas 3 dimensões também podem estar em maturidade diferente. Tá? Eu posso ter, de repente, a área de processos com melhor estrutura, né? Com mais um avanço maior do que a área de people, por exemplo. Tá? Eu não tenho um time para lidar com os desafios de analytics, mas eu tenho, de repente, já alguns processos rodando que vão já me ajudar aí nessa caminhada. Então, a gente viu um caso prático assim, que inclusive existia já, por exemplo, um processo foi a alta administração da empresa apoiou essa jornada data-driven. Tá? Então, isso já foi uma pontuação alta que essa empresa recebeu no nível 5 de maturidade, porque a alta administração já estava apoiando. É um processo importante, né? Porém, foi ali 10%, né, de 100%. Mas lá no início, eles já tinham cumprido vários quesitos, tá? Então, existe também esse balanço aí, né? De repente, tem um nível diferente entre os setores e tem um nível diferente entre essas dimensões, tá? Mas de um para o outro, assim, diretamente, também concordo que não tem como. E é uma coisa que, se você também tem essa diferenciação entre os setores, também, eu acho que o tempo que vai levar para você conseguir alcançar esse ápice da maturidade analítica também vai depender de que setor que você tem que melhorar, né? O que você tem que fazer em cada uma dessas partes. Mas beleza. Agora, uma última pergunta para a gente fechar aqui, né? Afinal, a gente trouxe o tema como gestão de dados também. Eu queria entender qual que é a relação quando a gente pensa em maturidade analítica e gestão de dados. Qual que é a relação entre esses 2 pontos? Bom, eu tenho lido bastante sobre esse assunto, que é um assunto que, na verdade, eu gosto muito, assim, já há muito tempo, desde a época de faculdade, eu tenho um carinho especial pela questão da governança. E governança é um assunto que dá calafrios, né? Geralmente nos executivos, né? Porque tem uma agenda... O principal medo é a governança. Governança, né? Tem uma agenda muito ampla, né? Governança de várias áreas, né? E hoje, com a corrida pela IA, vem aí à tona a questão da governança de dados. Junto com ela, nós temos aí a área de gestão de dados, né? E acho que é interessante, assim, pontuar a diferença entre as duas. Quando a gente fala governança, sem a gente ficar apavorado, né, o que é? É uma orientação. Tá? Governança, então, ela vai ser uma política para orientar o que fazer, ok? E a forma correta de ser feito, né? Agora, a gestão é execução. É ali o dia a dia, né? Estar lidando aí com os desafios da área de dados, tá? Então, execução, ela envolve o quê? Ela envolve aí várias áreas que estão dentro dos projetos analíticos, né? Que a gente lida diretamente, né, Sig? Aí com a parte de metadados, conteúdos, modelagem de dados e projetos. Por que modelagem de projetos? O projeto analítico, ele demanda uma gestão diferenciada. Ele não é um projeto linear, um projeto comum, tá? Como qualquer outro. Não, ele tem os desafios peculiares, né? Então, por isso que é importante falar com especialistas, tá?
Exato. Então, existem aí todas essas áreas, né, essas temáticas importantes dentro da gestão de dados, tá? Então, conversa diretamente aí com a área de análise de dados, tá? Então, a gente tem que estar muito antenado nisso, né? Legal. Também dizer que, assim, metodologia é o estudo do método, né? Quer dizer, é o como nós fazemos as coisas. Então, você pode chegar em níveis de excelência fazendo de formas diferentes. Com a DCM, a gente olha muito para a análise de dados como o principal balizador, como eu falei no início. Quer dizer, para você poder tomar uma decisão assertiva lá no teu dia a dia, seja em níveis táticos ou estratégicos, é importante que você tenha dados limpos, confiáveis, enfim, são os 8 Vs lá do Big Data, né? E se a gente for olhar sobre o ponto de vista de análise de dados através de uma concepção mais teórica, né, puxar um pouco aí para lado da academia, e foi inclusive um dos cursos que eu conheci o Marcos, foi quando eu estava fazendo doutorado, ele estava fazendo mestrado na área de gestão do conhecimento. E lá a gente aprendeu que existe uma pirâmide, que é a pirâmide do conhecimento, e ela justamente tem esse formato piramidal, porque na base da pirâmide a gente tem um indicador que se chama assim dados, depois informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. A gente só evolui nessas camadas quando a gente vai pegando os dados, processando, tratando, dando sentido para eles, aí a gente passa para um outro nível de informação, depois que a gente chega no nível de inteligência e assim por diante. E como é que faz para a gente subir? Através da experiência e através do uso correto desses dados. Com base nisso, nessa teoria e na DCM, nós criamos a nossa própria pirâmide. E a gente utiliza, inclusive, para, dentro de um processo de consultoria ou até mesmo de vendas, a gente posicionar lá, olha, você está nesse nível, a gente precisa subir para o nível tal. Tanto em termos de dados para tomar decisão dentro de uma ferramenta de BI, alguma ferramenta de forecast que vai te dar previsão, quanto em infraestrutura, né? Quando você está falando de data lakes, por exemplo, criação de lagos de dados, data warehouse, esse tipo de coisa. Então, a gente utiliza essa mesma pirâmide para vários outros segmentos. Mas é importante voltar um pouco, e para quem tem interesse em estudar um pouco mais sobre esse conteúdo, eu justamente recomendo que busque, mais uma vez, né, o nosso jabá aqui, buscar as informações do nosso site, mas também entender sobre a gestão do conhecimento e como que funciona essa pirâmide do conhecimento, porque a gente só consegue evoluir quando a gente passa de um nível para outro através do uso correto dos dados e da experiência. Então, acho que tudo isso consegue balizar e fazer esse link que você perguntou sobre metodologia, análise de dados e os dados em si, né? Como é que a gente faz isso acontecer. Então, acho que é um pouco disso que é o meu entendimento. Acho que é isso. Eu queria trazer o último ponto aqui, dentro da gestão de dados, a questão da arquitetura, né, que tu citaste, que tem sido um desafio constante que a gente tem observado a nível de mercado, né? E a arquitetura, ela vem lá da engenharia, né, a palavra arquitetura. Então, o que é? Você construir estruturas robustas, né, e confiáveis, e que sejam capazes de se adaptar a mudanças, certo? Uhum. Então, a Aquarela ela tem grande experiência nisso, né? Em construir essas arquiteturas modernas de dados, tá? Passando aí pela governança, pela gestão, cuidando de todos esses aspectos, né? Para que o cliente consiga evoluir na maturidade analítica, né? De uma forma aí estável também, né? Agora com IA generativa, com tudo isso que a gente vem ouvindo, né? É fácil aplicar, poxa, mas não é bem assim, entende? E uma outra temática interessante também é a questão da proveniência dos dados, né? Então, isso tem sido muito questionado agora, inclusive com a IA generativa. Então, essa arquitetura, ela precisa também pensar nisso, né? Então, estar de uma forma aí estruturada de maneira estável e preparada para as mudanças, tá? Nossa, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar por muitos pontos interessantes. Eu acho que é realmente um tema que, se a gente pudesse, a gente fica falando por horas, porque são muitos e muitos pontos que a gente consegue abordar, né? Mas, por enquanto, por hoje é só. Eu espero que vocês voltem outras vezes. E muito obrigada pela apresentação de vocês, por tudo que vocês falaram. E quem está acompanhando a gente, reforçando o que o Sig trouxe, quiser saber um pouquinho mais, tem muita informação no nosso site, sejam nas nossas áreas de materiais ou no nosso blog, que é aquaré.lá/blog. Muita coisa que você precisa saber, tanto sobre gestão de dados, sobre maturidade analítica, sobre gestão do conhecimento, tem tudo e mais um pouco de informação por lá. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio.